Senhores, manter um restaurante, uma pizzaria, um bar lucrativo no cenário atual exige muito mais que uma boa entrega técnica na cozinha. Exige uma engenharia de custos, principalmente na folha de pagamento. O maior ralo financeiro que existe no nosso mercado chama-se o tempo morto. O empresário tradicional contrata um colaborador naquele regime padrão, 44 horas semanais, e fica obrigado a pagar aquelas 8 horas diárias de salário. Ocorre que o movimento real do salão ou do delivery, ele não dura o dia todo. A demanda ela se concentra em janelas específicas. É o pico do almoço, é o pico no horário da janta. Esses picos são naturais nesse tipo de mercado. Fora desses horários, o funcionário gera um custo sem produtividade, apenas cumpre tabela. E o pior acontece quando o movimento se estende na sexta-feira ou no sábado à noite. O movimento cresce e a jornada estoura. E o empresário se vê obrigado a acumular horas extras ou até se complicar com a gestão do banco de horas, se esse banco tiver legalizado. E isso acaba virando passivo na Justiça do Trabalho. Então, existe um modelo legal muito pouco explorado que elimina esse desperdício de forma definitiva no seu negócio. Eu sou Glauber Giacheta, advogado há 20 anos e empresário do ramo do mercado da gastronomia há 30 anos. Eu desenvolvi um método de blindagem 360, que é o MD 360, para converter o texto bruto da legislação trabalhista em ferramentas práticas de proteção de patrimônio para o seu negócio. Para resolver essa oscilação do mercado de alimentação fora do lar, que é onde nós estamos, a legislação prevê uma modalidade extremamente estratégica. Essa modalidade é o regime de contratação de tempo parcial, que pode ser optado por um teto de 30 horas semanais, nesse caso não admite nenhuma hora extra, ou um teto de 26 horas semanais, que nesse caso admite até 6 horas extras semanais. Muitos contadores ou gerentes às vezes confundem essa estrutura como se fosse um trabalho informal ou uma prestação de serviço avulsa. Isso é um grande erro, porque se trata, na verdade, de um contrato de trabalho regular, com carteira assinada, só que ele é desenhado sob medida para negócios de alta rotatividade. A grande vantagem operacional ele está na configuração das horas, que é de até 26 horas semanais. Nesse caso de 26 horas semanais, tem até uma vantagem, porque você tem aí uma flexibilidade de horário, podendo usar até 6 horas extras. Você vai ver como é. Ao adotar esse modelo, o empresário ele acaba que fixa uma jornada para cobrir estritamente esses dias e esses horários de maior fluxo, como o turno da noite, por exemplo, de quinta a domingo. Se o seu maior fluxo está concentrado nesse turno, o salário ele vai ser calculado para esse caso de forma proporcional a essas horas trabalhadas. Esse cálculo toma como base o piso da convenção coletiva da categoria. E o ganho ele é imediato para o empresário. Há uma redução drástica dos reflexos de férias, de 13º. Isso tudo influencia muito no final nas contas do seu custo. Isso alivia o pagamento da sua folha mensal. O grande diferencial desse modelo de 26 horas é a previsão legal de flexibilidade. Como vocês sabem, na gastronomia, o movimento ele não segue essa ciência exata. Então, de repente, um cliente que resolve pedir uma saideira no último minuto ou um estouro inesperado de pedidos no delivery no sábado à noite. Isso pode reter a sua equipe além do horário previsto. E se você não atende, isso pode soar mal para o seu negócio. Se o empresário estivesse utilizando esse teto rígido, mas no caso de 30 horas semanais, esse contrato de tempo parcial, ele estaria proibido de estender o turno naquele caso ali do dia com maior movimento, não podia passar um minuto sequer.
porque correria o risco de invalidar todo o contrato, tornando esse contrato um contrato comum, dentro das 44 horas semanais, no caso aí jornada 6 por 1, ou 40 horas semanais no caso da jornada 5 por 2, aí se já tivesse sido aprovada, né? Na modalidade de 26 horas, a lei ela tem uma válvula aí de escape que é essencial para esses negócios. Existe a previsão legal de fazer do funcionário poder cumprir até 6 horas extras no contrato. Essa margem entrega a flexibilidade necessária para você absorver esses imprevistos do salão sem gerar atritos jurídicos. Se a semana correr de forma tranquila, o custo permanece no piso de 26 horas ali, tranquilo. Se o movimento exigir uma prorrogação, as horas extras prestadas podem ser compensadas diretamente na semana seguinte ou podem ser pagas com acréscimo de 50%. Também pode ser ótimo para alguém que já tem um emprego, no caso do funcionário, né, que trabalha em horário comercial. Dessa forma ele pode ter o seu segundo emprego, ser encaixado em um turno menor e ter os 2 empregos devidamente regularizados. E assim, tudo que diz referentes a questões trabalhistas estarão com uma segurança jurídica para o seu negócio. O risco jurídico nesse modelo, ele não desaparece totalmente, mas muda de lugar. Pensa só, se você tiver um melhor controle, se você exigir rigor na fiscalização interna pela sua gerência, somando semanalmente esse saldo de horas desses contratos parciais aí de 26 horas, dessa base contratual, observando, auditando semanalmente, conferindo que não passou das 6 horas, ou quando atingir essas 6 horas permitidas por lei, aí fica uma dispensa o funcionário, ele não trabalha mais na semana e você continua totalmente seguro juridicamente. Ultrapassar esse teto que é o risco, que acaba descaracterizando o contrato de tempo parcial e retorna ele para um contrato normal de serviço. E daí pode ser perigoso se não tiver essa auditoria. Por quê? Porque você acaba tendo o risco de o seu contrato de tempo parcial ser modificado pela justiça para um contrato normal e você ter que pagar essa diferença de horas, né? Porque se você contratou pelo tempo parcial com um cálculo proporcional de horas, você está pagando menos. E aí, se descaracterizar, então tem que ter esse cuidado dessa auditoria semanal para que você não seja encaixado num contrato comum no caso de uma reclamação trabalhista. Para implementar essa mudança com um lastro documental perfeito e manter a segurança jurídica da sua gestão, eu vou te sugerir 3 passos. O primeiro passo é o seguinte: é a adequação do instrumento contratual. Primeira coisa é formatar o contrato de trabalho especificando a opção detalhada pela jornada até 26 horas semanais, indicando o valor exato do salário por hora, sendo proporcional, e ter uma cláusula expressa de autorização para prestação de horas extras nos termos da CLT, desde que não ultrapasse essas 6 horas. Lembre-se, a necessidade de auditar semanalmente para te dar segurança jurídica. O passo número 2 é que você precisa ter um alinhamento com a escala de revezamento. Você precisa distribuir as 26 horas nas escalas semanais, sendo o modelo de 5 por 2 ou 6 por 1, você precisa garantir que exista o repouso semanal remunerado e que seja ele respeitado também de forma proporcional e nos horários, principalmente, onde há a ociosidade, né, do teu funcionamento. O passo número 3, ele reside no seguinte: você precisa realmente dessa fiscalização rigorosa do ponto eletrônico, você precisa orientar sua gerência, seu departamento de recursos humanos, a monitorar semanalmente o fechamento dessas horas, desses colaboradores, desse tempo parcial. Por quê? Porque ao atingir a 6ª hora extra, nesse caso aí de 26 horas, o profissional ele precisa ser liberado das atividades. Ele não pode ultrapassar as 32 horas de forma alguma, né? E se for o caso de você ter contratado pelas 30 horas, não pode fazer hora extra nenhuma. Nas 30 horas ele não pode cumprir nenhum minuto a mais.
O controle do ponto é o documento que anula, que te blinda, que te coloca a salvo de qualquer tentativa do funcionário querer desconfigurar essa modalidade de trabalho. E aí, se isso acontece na justiça, porque ele trabalhou além das 30 ou além das 32, dependendo da contratação, você cair no contrato comum, o passivo trabalhista é grande. Senhores, a lucratividade na gastronomia técnica depende diretamente da capacidade de você, empresário, de otimizar a mão de obra sem infringir a legislação. Utilizar essas ferramentas corretas é o que separa os negócios que prosperam daqueles negócios que acumulam dívidas judiciais. É uma falta de visão estratégica não agir dessa forma. Se esta análise técnica organizou a sua visão e trouxe soluções para a gestão de sua folha de pagamento, formalize a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações. Esse posicionamento garante que você, empresário, continue recebendo esses pareceres que são tão necessários para proteger a sua empresa. Deixe o seu apoio no vídeo, comente como a sua gerência lida com os custos das horas extras aí nos finais de semana. Nos vemos na próxima análise.